Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, estão me ouvindo? Professor Epifânio, professora Márcia, doutor Alexandre já está na sala, ok. Então vamos dar início então ao nosso evento de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à Univale, Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, que contempla os cursos de Direito de Itajaí, de Relações Internacionais. O Dia Internacional da Paz é celebrado hoje, anualmente, no dia 21 de setembro, celebramos o Dia Internacional da Paz. Essa iniciativa ela foi estabelecida pelas Nações Unidas em 1981 e foi comemorada pela primeira vez em setembro de 82. Desde o ano de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou oficialmente o dia 21 de setembro como o Dia Internacional da Paz. E não é por acaso que estamos hoje aqui, no terceiro Congresso Nacional de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, pela Univale. O ano passado nós tínhamos programado, mas não conseguimos realizar em razão da pandemia e da dificuldade de interação, mas esse ano conseguimos estar aqui e é muito bom ter vocês presentes, todos os palestrantes que aqui participarão. Esse evento, então, que acontece no dia de hoje, na parte da manhã, na parte vespertina e no noturno, tem como objetivo principal demonstrar, pessoal, que o conflito é algo que pode ser transformado. E a justiça restaurativa, ela se apresenta como um modelo, um caminho eficiente para a busca de uma pacificação social. Desta forma que o Congresso também contará com as oficinas na parte da tarde, que daqui a pouco a professora Márcia vai explicar como isso vai funcionar, vai contar com práticas de mediação, práticas sistêmicas e também com palestras na parte da manhã e na parte da noite. Nós teremos então os palestrantes da manhã, o juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Alexandre Takashima, que vem explicar para nós a implementação da JR aqui em Santa Catarina. E, na sequência, nós vamos ouvir a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, que atua na comarca de Santos, a doutora Renata Guzmão, que vai também explicar para nós a justiça restaurativa e a experiência que eles estão tendo no núcleo de JR de Santos. Assim, então, para a gente dar início oficial ao nosso congresso, para dar as boas-vindas, à nossa comunidade acadêmica, a todos os alunos que aqui se encontram, aos professores, ao corpo administrativo, aos ministrantes, e também aos convidados, porque temos muitos que são egressos, mas também que não passaram pela Univale, mas estão aqui hoje colaborando e prestigiando o nosso evento. Eu convido então o professor Dr. Roberto Epifânio Tomás, coordenador do curso de Direito de Itajaí, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do nosso evento. Professor Epifânio. Bom dia, professor Fabiano, muito obrigado. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Nacional de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. Para nós, uma grande alegria podemos novamente estar presente num momento quanto esse, como mencionou o professor Fabiano, num dia tão icônico para todos nós, que se trata sobre o Dia Internacional da Paz. Também, nesta semana, se comemora os 57 anos do ensino superior da Universidade do Vale do Itajaí, e este congresso, então, faz parte também dessas comemorações e aqui propaga, efetivamente, como disse o professor Fabiano no início, que o conflito pode ser transformado e que
a cultura da paz pode trazer solução muito mais adequada a muitas demandas sociais que nós temos no dia a dia. Quero agradecer imensamente a participação de todos os nossos palestrantes que gentilmente aceitaram o convite para estar conosco, nesta ocasião de forma remota. Os outros 2 congressos que já foram realizados de forma presencial, mas devido a toda a circunstância ainda da saída da pandemia, agora realizando de forma remota. E faço aqui nas pessoas do Dr. Alexandre Takashima e da doutora Renata Guzmão, que vão iniciar os trabalhos desse dia, trazendo então as suas contribuições agora pela parte da manhã. Na sequência, temos trabalhos também no turno vespertino e noturno, e agradecer também a presença de todos vocês, nossos alunos, egressos, colegas de outras instituições que estão conosco nesta ocasião tão importante. Isso faço na pessoa do professor Celso Leal da Veiga Júnior, que é um dos nossos participantes aqui do congresso, que é também coordenador do curso de Direito da cidade de Tijucas, próximo aqui ao campus sede de Itajaí, e que nos dá também a satisfação de ter conosco aqui nesta ocasião e participando do congresso. Parabenizar todo o trabalho, o profícuo trabalho, que tem sido realizado pelo professor Dr. Fabiano Oldoni e pela professora mestre Márcia Sarubi Lippmann, que não tem medido esforços, sejam nos grupos de estudos, sejam nos processos de extensão, sejam na propagação efetiva, também através dos congressos, que eles têm aqui efetivamente tomado à frente, para trazer a efetiva cultura da paz para o dia a dia daquilo que é também da formação técnica jurídica. Então, desejar também a todos que tenham um excelente congresso, esse dia seja de muitas e muitas contribuições à sua formação, à sua vida efetivamente técnica profissional, e nos permita Deus aí que no próximo ano todos nós possamos estar novamente juntos, né, de forma presencial, nesse congresso que é tão importante e que não são, evidentemente, apenas as contribuições, mas todo o network que é estabelecido entre as pessoas que aqui estão, porque já tem em si essa procura efetiva de uma cultura de paz. E assim sendo, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, agradeço a oportunidade e um excelente congresso a todos. Obrigado, professor Fabiano. Obrigado, professor Roberto Epifânio. Bem lembrado da presença do nosso professor, né, acho que foi professor de todos nós aqui, né, o professor Celso Leal, está aqui. Seja bem-vindo, professor Celso, uma excelente pessoa, além de ser um excelente profissional, e há muito tempo está colaborando à frente da coordenação, né, do Polo de Tijucas. Muito bem-vindo, professor, que bom tê-lo aqui conosco. Bom, eu passo a palavra à professora Márcia Sarubi, que é, juntamente comigo, coordenadora também do projeto, desse congresso, para que ela possa explicar, então, para todos os participantes, como que se dará o funcionamento do congresso na parte vespertina. Professora Márcia, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação, pelo terceiro ano, estarmos aqui, então, conduzindo esse evento que já virou uma referência sobre justiça restaurativa no cenário nacional. E eu vou passar algumas breves explicações de como vai funcionar a questão da presença, tanto no turno matutino quanto noturno, que nós vamos verificar por formulário, que vai ser enviado durante o evento. Então, os alunos que estão logados, os presentes, vão receber durante o evento um formulário para que preencham, então, o seu nome, para que a gente possa validar, então, a presença daqueles que aqui estão, certo? Além disso, no período da tarde, nós preparamos uma experiência com uma maior interação, que é a possibilidade, então, de participação nos círculos restaurativos, para que a gente pudesse abranger um pouco mais
os participantes, foram selecionados, então, e convidados três facilitadoras, que conduzirão, então, 2 círculos restaurativos que ocorrerão no período vespertino. O primeiro círculo restaurativo, os 2 são concomitantes, desculpa. Um deles tem como título Qual é a tua obra? E o segundo vai estar trabalhando o enfrentamento à violência contra as mulheres. A forma de inscrição é por formulário Google, com 15 vagas, que também será disponibilizado ao longo do evento. Então, durante o evento, acho que fica mais adequado assim, Fabiano, entre uma palestra e outra, tu me disponibilizas um pequeno espaço, 5 minutos, para postagem, então, dos formulários com as devidas explicações sobre os círculos. Seria isso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, estão aqui em casa na nossa Univale. Devolvo a palavra, então, ao professor Fabiano. Obrigado, professora Márcia. Eu acho que fica mais organizado, né? Entre uma palestra e outra, a gente disponibiliza o link para vocês e vocês acessam, então, quem tem interesse, né? Então, serão 30 vagas, 15 para cada círculo. E aí a gente tem a parte vespertina que vai ser coordenada também pela professora Márcia, a parte da tarde, né? Ok. Bom, vamos dar início então à nossa primeira palestra do dia. O doutor Alexandre já se encontra presente. Só quero fazer um teste no áudio, no vídeo do doutor Alexandre, ver se ele está conseguindo acessar. Bom dia, professor Fabiano. Olá, doutor, tudo bem? Tudo certinho. Certo, que bom. Então, doutor Alexandre Takashima, juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e coordenador estadual de execução penal do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. E hoje, né, ele está aqui para conversar com nós sobre a implementação da justiça restaurativa aqui em Santa Catarina. Então, eu passo a palavra de imediato ao doutor Alexandre, novamente agradecendo e cumprimentando por estar aqui conosco, ter aceito esse convite, né? O ano passado era para estar presencial, mas infelizmente não deu. Quem sabe o ano que vem a gente consiga, então, nos reunirmos. Doutor Alexandre, fique à vontade. Obrigado, professor Odoni. Gratidão pelo convite, parabéns pela realização do evento. Na verdade, assim, aqui em Santa Catarina, acredito que neste ano está sendo o maior evento em relação à justiça restaurativa e em conta, inclusive, dessa questão de pandemia. Só fazer um adendo. Na verdade, já participei do grupo de monitoramento e fiscalização do Tribunal de Justiça. Atualmente não estou fazendo parte. Estou fazendo parte do Comitê Nacional da Justiça Restaurativa, no CNJ, e do Comitê Técnico também aqui do nosso grupo gestor estadual. Vou dar umas pinceladas em relação a essa nossa caminhada, como é que está Santa Catarina, essa mobilização, e principalmente os desafios que nós estamos enfrentando em relação à própria justiça restaurativa aqui no Estado, no Brasil e nesse cenário de pandemia. Fiquem bem à vontade, na verdade, o que eu vou falar, pessoal, é em relação à minha experiência da justiça restaurativa e essa caminhada, o que eu tenho acompanhado desse movimento na implantação da justiça restaurativa. Então, não tem nenhuma pretensão de convencê-los, fique bem à vontade, na verdade, é um dialogar. Eu vou contar a minha história em relação ao que eu vivi e o que estou vivendo em relação à justiça restaurativa. Então, contextualizando, no Brasil nós tivemos um primeiro movimento mais coordenado a partir de 2005. Esse é um dos marcos dentro do sistema de justiça, a partir do momento em que a ONU procura os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Distrito Federal, fazendo uma proposta de implantação de um projeto piloto. Mas, na verdade, conversando com alguns colegas, desde a década de 90 já vem se
fazendo essa mobilização, esse interesse, e principalmente muito forte na questão da educação, dentro do recorte curricular da cultura de paz. Então, nós já vínhamos num amadurecimento em relação à vinda da justiça restaurativa. Mas o nosso grande marco que nós temos utilizado dentro do sistema de justiça tem sido, então, esses 3 projetos pilotos, Rio Grande do Sul e São Paulo, os tribunais mais focados na questão da infância e juventude, uma das grandes áreas de adesão em relação à justiça restaurativa. A porta de entrada dentro do sistema de justiça foram os profissionais da infância e juventude, que se identificaram muito, né, nessa questão da compreensão do conflito e uma outra cultura em relação a, eu não digo nem mais como metodologia, mas sim como uma filosofia da justiça restaurativa. Não é não são somente métodos de transformação de conflito, mas é transformar esse olhar em um autoconhecimento em relação aos conflitos. E, particularmente em Santa Catarina, a primeira experiência que nós tivemos em justiça restaurativa foi com o colega, o juiz Alexandre Moraes da Rosa, que quando ele era juiz na Vara da Infância e Juventude de Joinville, ele juntamente com o Juan Carlos Vezula, eles da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, começaram a trabalhar essa questão focada na justiça restaurativa com a metodologia da mediação restaurativa. Utiliza mais essa metodologia da mediação restaurativa. Então, novamente, focado na infância e juventude, o juiz Alexandre Moraes da Rosa, em 2009, faz esse primeiro projeto lá em Joinville em relação à justiça restaurativa. Sensibilizada e interessada nessa experiência de Joinville, a nossa colega, a juíza Brigitte Remor de Souza Mais, juíza da Infância e Juventude da comarca da capital, solicita para o Tribunal de Justiça, então, uma formação. Ela quer desenvolver um piloto na comarca da capital em relação à justiça restaurativa na vara da infância e juventude, nesse perfil socioeducativo, nos adolescentes em conflito com a lei. Nessa época, eu já estava no Tribunal de Justiça, fiquei de 2010 a 2016, na Corregedoria, na parte de Direitos Humanos, daí tive esse primeiro contato em relação à justiça restaurativa. Confesso que em 2010 não me fez muito sentido a justiça restaurativa. Não era o meu momento. Não era... E principalmente uma das coisas que eu aprendi, justiça restaurativa, a melhor forma de se compreender a justiça restaurativa é fazendo justiça restaurativa, é participando, é sentindo. Porque justiça restaurativa trabalha com emoções. Então, vocês vão compreender que vai fazer muito sentido a justiça restaurativa a partir do momento que vocês tiverem essa imersão, esse contato com os círculos ou a metodologia que for utilizada em relação à justiça restaurativa. Por isso, fico muito feliz quando a professora Márcia fala que no período da tarde vocês vão ter essa possibilidade de participar de 2 círculos, em relação à questão da mulher, questão de gênero, violência doméstica, e outro em relação a que obra é a sua, que me chama muito um livro do Cortella. Mas é muito dessa questão, desse autoconhecimento. E, então, como eu já estou explicando, na verdade não existe uma única metodologia em relação à justiça restaurativa. A partir de 2005, o Tribunal de Justiça solicita para que eu, juntamente com outros profissionais, outros técnicos do Tribunal de Justiça, a gente faça uma visita técnica para conhecer especificamente Caxias do Sul e São Paulo. Então, fomos conhecer em Caxias do Sul, fomos muito bem acolhidos pelo desembargador Leoberto Branquer. Na época, ele era juiz da Infância e Juventude ali em Caxias do Sul. Conhecemos fizemos uma imersão em toda a experiência de Caxias do Sul, Caxias pela Paz. E também fomos conhecer daí em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tanto da capital, o doutor Egbertos, e em Tatuí, o doutor Salmazo,
fomos conhecer a prática de São Paulo. E retornando para Santa Catarina, resolvemos desenvolver um projeto, e o nosso foco, para a gente, fez muito sentido a metodologia dos círculos de construção de paz, da Kay Prentice. Então, em 2015, nós fizemos o primeiro Seminário Internacional de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça, uma parceria com a Embaixada do Canadá. Eu participei de um evento de justiça restaurativa internacional da Terres des Hommes, em Genebra, e a partir de Genebra tive contato com o Canadá. O Canadá também uma das nossas referências em relação à justiça restaurativa, e a partir desse primeiro contato, então, começamos a fazer essa troca de experiência com o pessoal do Canadá e dos Estados Unidos em relação à justiça restaurativa. 2015 foi um evento que, inclusive, nós optamos em não realizar no Tribunal de Justiça. O evento praticamente se desenvolveu todo no Monte Serrat, ali no maciço do Morro da Cruz, junto com o padre Wilson Gros, que cedeu o espaço lá num colégio, e justamente para mostrar que o projeto da justiça restaurativa que nós estávamos trazendo, desenvolvendo, não é um projeto do Tribunal de Justiça, não é um projeto do Judiciário. Descolar esse conceito, valor, justiça, como se fosse exclusivo do Poder Judiciário. Então, até simbolicamente, fizemos um evento que não fosse relacionado dentro do fórum, dentro do Tribunal de Justiça. A partir de 2015, então, começamos a desenvolver o nosso projeto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e em 2016, então, surge a grande normativa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 225, em 2016. Na verdade, era para ter saído em 2015, como marco da comemoração dos 10 anos dos projetos pilotos que eu mencionei para vocês, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Distrito Federal. O Distrito Federal foi o único que, na verdade, iniciou com um foco já em adultos, na justiça, no Juizado Especial Criminal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem uma caminhada muito bacana, e a metodologia que eles optaram foi a mediação restaurativa. Eles bebem direto da fonte lá nos Estados Unidos. Então, em 2017, nós desenvolvemos a formação, a primeira grande formação que nós tivemos, 70 facilitadores na capital e 70 facilitadores aqui, guardiões aqui em Lages. São desenvolvidos, então, 2 projetos pilotos, um na capital e um em Lages, para a questão da implementação. A ideia, na época, a atual desembargadora Soraya, que é corregedora, na época ela estava na Infância e Juventude, coordenadora estadual da Infância e Juventude, ela solicitou que a gente iniciasse a partir dessas experiências de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas ela sempre, desde o início, falou: olha, vamos desenvolver o projeto com a cara de Santa Catarina. Então, a partir dessa primeira formação de 2017, surgem esses 2 grandes núcleos, a Brigitte continuando focada no socioeducativo. E aqui em Lages, a partir dessa formação, nós tivemos a adoção de alguns eixos de atuação do nosso núcleo aqui em Lages. A partir dessa formação, então, desenvolvemos eixos de atuação no socioeducativo, no meio fechado e na execução do socioeducativo, com os adolescentes privados de liberdade, na internação e na semi-liberdade, aqui em Lages. Nós temos o CASE, em que temos adolescentes cumprindo internação provisória e internação definitiva, e temos a Casa de Semi-Liberdade. Então, foram nesses 2 espaços que se desenvolveu um dos eixos de atuação da justiça restaurativa. Na questão de violência doméstica, desculpe, acabei não me apresentando, eu atuo na 2ª Vara Criminal aqui de Lages. A 2ª Vara Criminal de Lages tem competência
privativa da violência doméstica aqui na comarca. Então, eu atuo nessa área, além de crimes comuns, e eu tinha um desejo da aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica. Então, socioeducativa, execução de socioeducativo, violência doméstica. A outra foi na educação, a estadual e a municipal. E, por fim, a comunitária. Nós desenvolvemos um projeto de justiça restaurativa na Praça do Céu, que é um espaço que a prefeitura nos cedeu para a realização dos encontros semanais para a realização de justiça restaurativa com toda a comunidade. A partir desse desenvolvimento do projeto piloto, do desenvolvimento dos núcleos da capital e de Lages, partimos também para o desenvolvimento de um grupo gestor estadual a partir da experiência de São Paulo. Criamos um núcleo gestor estadual e uma proposta de expansão através de polos irradiadores. Mas o modelo de São Paulo não surtiu o resultado que nós esperávamos, assim, não teve o mesmo desenvolvimento que teve lá em São Paulo. E a partir da própria experiência de Lages, o que aconteceu? Na formação, foram feitas a formação para guardiões, facilitadores, o pessoal que ia realmente realizar círculos, e concomitante foi realizado uma capacitação para gestores. Eram indicadas pessoas representativas de instituições que faziam uma formação menor, mais curta, e depois eles tinham esse papel de fazer parte do núcleo. Então, nós tivemos uma formação para pessoas que iam fazer os círculos, e um grupo que ia fazer uma formação para serem gestores. Dentro das suas instituições, eles iam ser as pessoas de referência em relação à justiça restaurativa para participar desse núcleo maior. Por exemplo, eram representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde, do Fórum, do Ministério Público, enfim, tinha alguns que eram só gestores. O que a gente percebeu na prática, a partir da experiência de Lages, é que, na verdade, quem compreendeu um pouco melhor e vestiu a camisa naquele momento em relação à justiça restaurativa foram quem realizou o curso mais completo, o curso de círculos de conflitos, e que acabaram internalizando a justiça restaurativa. Nós tivemos uma grande evasão em relação aos gestores. Na verdade, eu comecei a compreender de que a gestão ela tem uma vida própria muito cíclica. Por exemplo, a cada 4 anos muda a estrutura prefeito, secretários. Então, os secretários que tinham participado da primeira formação já houve mudança, eles já não estavam mais na gestão. Nós perdemos esses gestores, eles não eram mais representativos das instituições, e quem permanecia, na verdade, eram os facilitadores. Então, a partir disso, em 2019, nós tivemos uma mudança de chave. Nós tivemos essa alteração do grupo gestor estadual, nós definimos que eles eram representativos das instituições naquele momento, mas eles teriam uma função mais deliberativa, eles não seriam executores. E a função, nós criamos um comitê estadual que teria a participação desses facilitadores e eles seriam os executores. Então, toda a política é desenvolvida, na verdade, pelo chão de fábrica, por aqueles que são facilitadores efetivamente. Olha, como é que nós vamos fazer a formação em cada uma dessas instituições? Como é que vai ser a formação no Tribunal de Justiça? Como é que vai ser a formação no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas secretarias? E então, atualmente, o estado atual da obra em Santa Catarina, nós temos esse grupo gestor estadual, em que foi feito um termo de parceria atualmente está participando o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça, a Defensoria Pública Estadual, a OAB, o Governo do Estado, o Executivo, está participando
todas as secretarias aderiram à questão da justiça restaurativa. Mas surgem essas complexidades, assim, como fazer a participação de instituições que não têm uma abrangência estadual. Nós temos a participação da UDESC, por exemplo. A UDESC está espalhada em todo o território de Santa Catarina. Mas nós temos essa, já colocando um dos primeiros desafios. Como fazer, por exemplo, a participação da Univale dentro do grupo gestor estadual a partir do momento que a Univale tem uma atuação territorial limitada, e ele não é de abrangência estadual. Nós estamos enfrentando esses desafios porque estão surgindo várias organizações, instituições, tanto governamentais e não governamentais, que têm interesse de participar do movimento, mas eles não têm abrangência estadual. E num primeiro, o nosso foco foi num âmbito estadual. Então, nós temos universidades que têm interesse de participação, mas eles têm abrangência locais. Por exemplo, aqui em Lages, nós temos uma grande parceira, que é a Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, mas ela tem uma base territorial bem restrita, aqui na Serra. Então, nós temos OCIPs, associações não governamentais que têm também uma limitação geográfica e têm interesse de participar. Por exemplo, o Instituto Padre Wilson Gros tem uma atuação muito forte na região metropolitana da capital, mas não é de abrangência estadual. Então, nós estamos nesse estágio da obra no sentido de nós temos que descobrir mecanismos para que todo mundo possa participar. Nesse olhar também de que a justiça restaurativa não pertence a nenhuma instituição, que é a beleza e também a fragilidade, assim. Como trabalhar em rede numa ideia de horizontalidade dentro de uma organização. Tipo, quem é que marca as reuniões, quem é que faz a chamada do grupo, quem é que fica com o registro de secretaria, quem é que faz todo o registro histórico, quem faz a mobilização. E, por exemplo, atualmente o comitê estadual foi aprovado via o grupo gestor estadual. Nós estamos preparando um trabalho de atuação lá na cidade de Saudade, ali na comarca de Pinhalzinho. Não sei se vocês se recordam, teve aquele incidente num centro de educação infantil em que um jovem entrou e infelizmente matou, eu acho, uma professora, uma moça que trabalhava lá também, e algumas crianças, mediante o uso de uma faca, se eu não me engano. Então, nós estamos preparando uma intervenção lá para discutir, refletir toda essa questão do conflito, a violência lá na cidade de Saudade e criar novas perspectivas em relação a partir daquele evento traumático, como a cidade, se eu não me engano, a cidade tem por volta de 2.000 habitantes. Então, como esses 2.000 habitantes estão trabalhando toda essa questão, como eu posso confiar no meu vizinho, como eu posso ter essa relação de confiança, de segurança dentro da minha comunidade. Então, esse é um dos atuais estágios da obra. E outra grande alteração que nós estamos tendo a partir de 2020, veio a pandemia, então surgiu todo um repensar em relação à própria formação, como é que nós faríamos as próximas formações. Inclusive, esse é um repensar que está no Brasil inteiro. Como eu mencionei no início, eu estou compondo atualmente o Comitê Nacional de Justiça Restaurativa, lá no CNJ. Então, o conselheiro Keppen, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, nos solicitou alguns produtos, alguns serviços para tentar também auxiliar todos os tribunais de justiça. Então, foi desenvolvido o Plano Pedagógico Mínimo Orientador. O que é isso? O Plano Pedagógico Mínimo Orientador. Na verdade, nós estamos desenvolvendo uma proposta mínima de carga horária, conteúdos, formações, como sugestão
em relação a quem quer desenvolver uma formação, o que seria necessário para essas formações. Além disso, estamos desenvolvendo um material em relação à avaliação e supervisão desses projetos e programas, no sentido de que nós precisamos ter um cuidado em relação à qualidade desses projetos e desses programas. A avaliação é justamente verificar se os objetivos, se as metas estão sendo atingidas, e a supervisão no sentido se dentro dessa caminhada estão sendo observados todos os princípios e valores da justiça restaurativa. Na verdade, não é uma ideia de controle, e sim principalmente uma ideia de apoio em relação aos projetos e programas. E saindo dessa visão tão somente quantitativa, números de círculos realizados, mas passando já para uma visão qualitativa, uma mudança institucional em relação à visão da justiça restaurativa. O judiciário ele tem uma visão muito de dados qualitativos. O número de acordos celebrados, número de conciliações celebradas, número de processos extintos, número de processos julgados. E a justiça restaurativa chega dentro do judiciário, do sistema de justiça, e quebra todo esse paradigma. Nessa ideia de que, mesmo muitas vezes não sendo celebrado um acordo num círculo da justiça restaurativa, mas a possibilidade de criação de um espaço seguro de diálogo e de transformação de conflitos, na verdade, ele cria novos horizontes. Deixa de resumir a vítima e o autor do dano como se fosse tão somente o acusado e a vítima, mas a vítima no sentido de ser uma relatora, prestadora de depoimento, mas sim ela começa a ser compreendida dentro da sua complexidade, dentro das suas necessidades, e o autor do fato também deixa de ser visto tão somente como aquele criminoso e passa a ser olhado de uma forma mais completa, mais holística, como um ser humano. E a justiça restaurativa tem me mostrado isso, nesse sentido de que o conflito não é negativo. O conflito faz parte das relações humanas. O conflito não é sinônimo de violência. Violência é uma das formas de transformação de conflito. O diálogo é uma forma de transformação de conflito. E para vocês verificarem assim, eu fico muito feliz do simbolismo. Hoje, Dia Internacional da Paz, a paz não é o antônimo, o contrário de violência. O contrário de violência é não violência. A paz é o contrário de guerra. O Brasil está em paz, mas eu posso falar que o Brasil não tem violência? Não. O Brasil tem violência, e é justamente como o professor Odoni colocou. A justiça restaurativa vem com essa possibilidade de realmente olharmos o conflito de uma forma não necessariamente negativa, mas como uma forma de que existe o conflito, e onde existir o ser humano vai existir o conflito, mas que existem formas de transformação desse conflito. Eu sou violento, eu sou machista, eu sou racista. A violência não se resume tão somente em agressões físicas. A minha violência se externa através de olhares, através de fala, por exemplo, trabalhando com violência doméstica aqui em Lages, eu compreendi o quanto todos os meus xingamentos até hoje, que eu fazia em relação a outros homens, eram em relação a questões de gênero. Como se o feminino fosse algo ruim. Desculpe as expressões, mas eu chamava o outro homem de viado, seu mulherzinha, seu filho da puta, como se o feminino fosse algo negativo em relação aos homens. São essas violências que eu digo, que existem espaços seguros para serem trabalhados a partir
justiça restaurativa. Não estou dizendo que a justiça restaurativa é panaceia, que ela vai resolver todos os conflitos, que ela vai resolver todos os problemas. Não. Mas a justiça restaurativa fez muito sentido para mim a partir do momento que trouxe esse novo olhar, essa nova possibilidade de enxergarmos aquele conflito com uma nova possibilidade de transformação que não seja tão somente através da punição, através da pena. Que existem outras formas e outras necessidades dessas vítimas, dessas pessoas que estão envolvidas no conflito, de serem restauradas nos danos que foram causados. Mas a própria terminologia, justiça restaurativa, vocês vão... Nossa, recomendo demais. O Paulo Moratelli é um dos grandes pensadores da justiça restaurativa aqui no Brasil, e inclusive ele, em alguma das nossas conversas, ele faz uma proposta assim, olha, justiça restaurativa, inclusive no espaço de violência doméstica, às vezes causa muita confusão para o público leigo. Muitas mulheres questionavam assim, vocês estão querendo que a gente volte a conviver com o meu ex-companheiro, com o meu marido? É isso que vocês querem restaurar? A expressão restaurativa, o professor Odoni, ele sugere que talvez transformativa seja mais compreensível em alguns momentos. Tanto que nesse momento, aquele que eu mencionei, aquele projeto que nós estamos gestando para trabalhar no município de Saudade, nós estamos dando esse tempo, inclusive, para o próprio município, que eles estão acompanhando todo o processo criminal do Tribunal do Júri, que vai haver o julgamento em relação a esse rapaz. Nós não estamos chegando com o projeto da Justiça Restaurativa nesse momento, inclusive respeitando o tempo deles em relação a própria comunidade compreender o que aconteceu ali, naquele espaço, e também para não haver uma confusão entre justiça restaurativa e poder judiciário. Então, justamente nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem, de que justiça restaurativa não é sinônimo de poder judiciário. Tanto que, dentro do meu projeto, aqui em Lages, juntamente com o Núcleo de Justiça Restaurativa aqui de Lages, em que a presidente é a Márcia. A Márcia, ela é pedagoga, facilitadora e pedagoga do CASE, do Centro de Atendimento Socioeducativo dos Adolescentes em Conflito com a Lei e Privados de Liberdade, com as internações. O espaço da justiça restaurativa, nesse eixo da violência doméstica, não é no fórum, justamente para que os homens e as mulheres não fizessem a confusão na época em relação à justiça restaurativa. Já aproveitando que eu mencionei do Paulo Moratelli, que vai estar no período da noite falando sobre justiça restaurativa e explicando essa parte mais técnica, o meu foco foi mais nessa parte histórica dessa caminhada do como a justiça restaurativa chega em Santa Catarina e o estágio da obra. Mas, além do Paulo Moratelli, a Paloma Machado Graff foi a obra mais relevante publicada neste ano que eu li e que estou bebendo ainda da fonte, é a Paloma Graff. Ela tem a obra sobre violência doméstica, autonomia e segurança. Se puderem ler, recomendo. Pessoal que trabalha com questão de gênero, violência de gênero, e tem essa ideia de justiça restaurativa na violência de gênero, Paloma Machado Graff, o livro Autonomia e Segurança dela, que é a dissertação dela, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná. Ela traz toda uma bagagem da construção da teoria feminista, universal e brasileira, e depois essa experiência da justiça restaurativa do núcleo lá do polo de Ponta Grossa, os casos que ela trabalhou. Inclusive, estamos atualmente, este fim de semana, estivemos numa imersão com a professora Mônica Mumi. Nós estamos fazendo uma nova formação para 40 facilitadores aqui em Lages, focados na questão de grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. Essa compreensão de que não basta saber justiça restaurativa para se trabalhar com violência de gênero. Na verdade, a Paloma Graff foi esse grande start em 2019 que nós tivemos. Olha,
Nós precisamos compreender sobre violência de gênero para estar trabalhando com justiça restaurativa em violência de gênero. Como eu falei, não é só uma metodologia, é uma compreensão efetiva em relação à transformação de conflitos. E se você quer transformar um conflito de violência de gênero, você tem que compreender violência de gênero, sob pena de você replicar possibilidades de violência de gênero. É muito interessante um relato de uma mulher no Distrito Federal, em que ela transformou o conflito dela com o marido, no sentido deles tiveram a situação de violência doméstica, participaram, e ela descobriu a metodologia para não sofrer mais violência do marido. E qual foi a forma que ela descobriu para não sofrer mais violência do marido? Ela descobriu que se cumprisse tudo que o marido falasse, ele não batia mais nela. Se ela fizesse o almoço na hora certa, no tempero que ele gostava, se ela lavasse a roupa do jeito que ele gostava, com o amaciante que ele gostava, se ela limpasse a casa direito, se ela não perturbasse ele no momento que ele estivesse vendo televisão, ou jornal, ou um jogo de futebol, ela descobriu que ela não sofria mais agressão. Será que isso efetivamente transformou o conflito de gênero? Não. Ela simplesmente se sujeitou, se submeteu ao patriarcado, à violência de gênero, continuando sofrendo as opressões, agora de forma calada. Antes ela reclamava e agora ela não reclama mais. Então é essa compreensão que a Paloma Graf traz no livro dela, é maravilhoso. É a compreensão técnica, inclusive ela traz toda a questão da justiça restaurativa dentro da violência de gênero. E a colega, a doutora Renata Guzmão Santos é uma referência nacional e internacional em relação à justiça restaurativa e muito forte, inclusive, na questão da educação. Eles internalizaram a justiça restaurativa, inclusive transformando em lei municipal a questão da justiça restaurativa, o que é muito interessante e desafiador no sentido de que, agora trazendo, já indo para o encerramento, a questão dos desafios da justiça restaurativa. No sentido de que, por exemplo, em Lages nós trabalhamos muito com a ideia do voluntariado. Nós formamos facilitadores e em todos os seus espaços públicos ou privados, na verdade, eles acumulam mais a função de facilitador. Então, a ideia de como transformar, na verdade, esses facilitadores, esses guardiões, em dedicação exclusiva, em projetos efetivamente com dedicação integral desses facilitadores, é a grande virada de chave que nós estamos procurando. Uma das questões, um dos grandes desafios é a questão do voluntariado. Nós estamos trabalhando muito a ideia da justiça restaurativa a partir do voluntariado, a partir dessa questão de, olha, eu me identifico com essa demanda, tá perfeito. Agora, nós precisamos dar o segundo passo, na questão de como garantir que essas pessoas que se identificaram com a justiça restaurativa tenham o reconhecimento dentro das suas instituições de que essa carga horária que eles vão trabalhar com a justiça restaurativa vai ser... Já estou chegando no meu tempo final. Outra questão... como criar essas redes entre as instituições, a partir do momento de que a justiça restaurativa não pertence a nenhuma instituição, ela não pertence ao Poder Judiciário, não pertence ao Ministério Público, não pertence ao OAB, não pertence à Defensoria, não pertence ao Executivo, não pertence ao Legislativo, ela pertence a todos. Inclusive, uma das grandes características diferenciais, além da participação, eu não gosto dessas expressões, mas para facilitar, a pessoa que sofreu dano, a vítima, o ofensor ou que praticou o dano e a comunidade, como a participação da comunidade é um dos grandes diferenciais da justiça restaurativa, como fazer essa integração dessa rede. E a questão, inclusive, metodológica desse período de pandemia.
nesses círculos virtuais, como garantir o sigilo desses círculos? A partir do momento de que eu posso eventualmente gravar pelo meu aparelho celular sem ninguém saber tudo que está sendo falado dentro daquele círculo virtual. Como dar o apoio emocional e outros encaminhamentos a partir do momento que nós estamos distantes uns dos outros. Inclusive uma questão técnica, assim, não sei se vocês percebem, quem for estudar a justiça restaurativa dentro da metodologia dos círculos de construção de paz, existe o centro de círculo. O centro de círculo você fala em círculo, mas o centro de círculo, inclusive, ele tem um papel muito importante na questão do olhar. Não sei se vocês já perceberam. Quando eu falo de uma situação difícil, eu já percebi que eu tenho uma tendência de baixar a minha cabeça, desviar o meu olhar do outro. Para mim, quando eu falo de situações dolorosas, difíceis para mim, é difícil eu sustentar o olhar. E o centro de círculo, nos encontros presenciais, ele tinha muito essa função de uma válvula de escape para você olhar para o centro de círculo quando a fala era difícil. E esse centro de círculo não existe dentro do sistema virtual. Como sustentar o olhar no sistema virtual? São algumas questões práticas que nós estamos encontrando nesse espaço virtual que nós precisamos amadurecer. Caiu uma conexão. Como é que eu vou saber se foi uma saída voluntária ou involuntária? Foi um problema de internet ou foi um problema, não, ele não gostou da fala de um dos participantes e quis sair naquele momento do encontro? Dentro desse lockdown, desses espaços em que muitas famílias estão numa única casa, como encontrar um espaço confortável, seguro, para que todo mundo que esteja participando do círculo esteja concentrado, possa falar abertamente? De repente, eu estou falando da sala da minha casa e está todo mundo circulando, todos os meus familiares, eu estou querendo falar de algo que é íntimo meu, que eu não quero falar na frente de todos os meus familiares. Enfim, a pandemia trouxe algumas belezas, algumas dificuldades em relação à justiça restaurativa. O que eu quero dizer é que não existe resposta. Eu trago para vocês alguns desafios que estão surgindo e que precisam ser amadurecidos, precisam ser conversados. Mas também criou novas oportunidades, tipo, aquela limitação geográfica já não existe mais. Já participei de círculos em que era eu de Santa Catarina, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, um de Sergipe, um do Distrito Federal, enfim. Quebramos esses limites. Não sei se conseguem escutar. É o Lenine. A música leve e suave. Eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo justamente a minha história da justiça restaurativa. Eu não estou prometendo para vocês um mundo de paz com a justiça restaurativa. Um mundo de facilidades com a justiça restaurativa. Mas o que eu posso garantir para vocês é que a justiça restaurativa me trouxe possibilidades de fazer uma caminhada diferente em relação a tudo o que eu tinha vivido, que eu vivo nesses 22 anos de magistratura. Um novo olhar em relação ao meu autoconhecimento e em relação ao outro. Um novo olhar em relação a valores que são importantes para mim. Valores como justiça, responsabilidade, a amizade, amorosidade. Há princípios, formas
de conviver, estar com o outro. Porque eu percebi que as relações são importantes para mim. As minhas relações familiares, as minhas relações no trabalho, as minhas relações na minha cidade, na minha comunidade. A possibilidade de espaços seguros para que eu possa conversar e compreender o mundo do outro. Tentar realmente, através do diálogo, transformar. Que a violência não seja a única forma de transformação desses conflitos. Eu fico à disposição, eu vi que teve algumas perguntas aqui no chat, só que eu confesso que acabei esquecendo de perguntar para o professor Odoni, para a professora Márcia, de que forma seriam trabalhadas essas questões das perguntas. Então, por isso, até para não tumultuar o evento, eu vou devolver a palavra para o professor Odoni, e daí depois a gente vê, inclusive, se não for possível, eu me comprometo a disponibilizar para o professor Odoni o meu e-mail para compartilhar para os participantes, os meus contatos, para que a gente possa continuar nessa conversa, nesse diálogo, inclusive nessa troca de experiências e de materiais. Professor Odoni, agradeço. Não sei se era bem isso a ideia da nossa conversa, mas fico totalmente à disposição e parabéns. Parabéns pela coragem e por realmente você ser uma referência em relação à justiça restaurativa aqui dentro do nosso estado. Gratidão, professor. Obrigado, doutor Alexandre. Eu repassei aqui no nosso chat aqui as perguntas, quem quisesse fazer, podiam fazer. E eu acho até para a gente se organizar, eu posso ir fazendo a leitura delas e o amigo vai respondendo, até para aproveitar o tempo. A gente tem um tempo ainda até a segunda fala, e o pessoal acha que... E aí vai expandindo isso, né? Então, a Katiuska, ela pergunta, a justiça restaurativa poderia abranger também o discurso de ódio, doutor Alexandre? Ela poderia... Abranger também o discurso de ódio? Excelente pergunta, Katiuska. É uma das coisas que eu tenho me questionado bastante. Olha, dentro de uma ideia de espaço respeitoso, de encontro para diálogo, como é que eu lido com relação ao discurso de ódio, à intolerância, à falta de respeito, ao patriarcado, ao machismo, por exemplo, dentro de um círculo, dentro da justiça restaurativa? A minha Katiuska, no sentido de que não existe um relativismo absoluto em relação à questão da fala. Na verdade, existe todo um comprometimento em relação a todo mundo que participa da justiça restaurativa na construção de valores, de um espaço seguro e respeitoso, de uma escuta ativa, empática. Mas eu acho que é importante que todo mundo possa expressar efetivamente o que sente, inclusive um discurso de ódio. Inclusive um discurso de misoginia. Olha, eu odeio mulher. Eu acho que a mulher é um ser inferior. Vai me machucar? Vai. Mas vai ser a possibilidade de eu acessar essa outra pessoa. De compreender. Mas por quê? Poderia me explicar o que sensação é essa que te vem quando bate numa mulher? É justamente essa compreensão de que eu tenho que entender o outro, eu tenho que compreender a história do outro. Nesse sentido, Katiuska, que eu faria essa divisão. Uma divisão no sentido, eu preciso ter a capacidade de escuta do outro, mas eu não preciso ter uma tolerância total de aceitar tudo o que o outro pensa. É nesse ponto de vista que eu tenho trabalhado na violência doméstica, nessa questão do discurso de ódio, não só na questão de gênero, mas na questão política, enfim, nas diversas esferas de violência, surgem muitos relatos de violência, discurso de ódio. Mas o que eu tenho aprendido é que eu preciso, se essa pessoa não puder se expressar plenamente, nunca eu vou poder acessar o mais íntimo dessas pessoas. É nesse sentido. Nós temos a colega Flávia. Ela pergunta, doutor Alexandre, se o voluntariado estimularia no pertencimento. Perfeito, Flávio. Eu acho que um dos grandes
grandes sacadas da justiça restaurativa, e é um dos debates que nós estamos tendo atualmente em âmbito nacional, Flávia. Se vale a pena nós inserirmos dentro dos nossos códigos, dentro das nossas leis, a previsão da justiça restaurativa. Se vocês forem analisar, nós temos somente na lei do SINAS, que é a lei da execução das medidas socioeducativas, a expressão da justiça restaurativa. Eu confesso que eu tenho um grande receio nessa questão. Muitas vezes o que é colocado em lei vira obrigação e acaba com a questão do voluntariado, na questão do você adere se você tiver vontade. Então, a questão do voluntariado é muito importante, no sentido, olha, você vai participar da justiça restaurativa se você se identificar com a justiça restaurativa. Tanto como facilitador, guardião, como também como participante dos próprios círculos. Provavelmente o que vai acontecer, eu não estou na parte da organização do grupo, do evento, perdão, mas provavelmente o professor Oldoni e a professora Márcia vão fazer um convite para essas 30 pessoas que queiram participar do circo. Tipo, eles não vão pegar, olha, vocês que se inscreveram, vocês, os 15 primeiros vão participar desse círculo, os 15 segundos vão participar desse círculo. Não, ele vai ser provavelmente feito um convite para participar voluntariamente desses círculos. Então, o voluntariado está na essência da justiça restaurativa. O grande problema, Flávia, é no sentido de que, por exemplo, eu, além de magistrado, todas as minhas atividades dentro da segunda vara criminal, eu, fora do horário do expediente, tenho que trabalhar como voluntário na justiça restaurativa. Esse acúmulo de mais uma atribuição é que eu vejo que no Brasil inteiro está sendo repensado. Por isso que muitos municípios, estados estão internalizando a questão da justiça restaurativa, inclusive para que os servidores possam ser colocados dentro dos programas de justiça restaurativa, sem caracterizar desvio de função. Dentro do direito administrativo, o pessoal que trabalha nessa questão do serviço público sabe que o servidor público tem uma função, tem um cargo. E, por exemplo, se eu sou professor, como é que vai justificar que eu vou trabalhar em justiça restaurativa fora da sala de aula? Então, nessa visita em Caxias do Sul, e Santos também desenvolveu isso, o próprio executivo achou melhor, olha, não, vamos internalizar a justiça restaurativa para que todos os nossos servidores públicos que trabalharem com justiça restaurativa trabalhem dentro dos seus espaços institucionais, dentro do seu horário de trabalho. É nesse sentido que, então, eu faço novamente outra divisão. Voluntariado na questão da participação voluntária e voluntariado na questão do exercício do trabalho dentro da justiça restaurativa. Mas é nesse sentido da dedicação à justiça restaurativa que eu trabalho a polêmica. Mas eu concordo, Flávia, a questão do voluntariado, a adesão espontânea é a grande essência, a chave para a justiça restaurativa. Participa da justiça restaurativa quem se identifica com ela. A Joselaine traz uma pergunta que é uma que eu também iria lhe fazer ao final, eu já aproveito então, né? Ela traz assim: o que é necessário para a JR ser a nova justiça criminal de uma maneira eficiente? Qual o maior desafio? E complementando, o que eu iria lhe pedir era como que está a implementação ou a ideia da JR no sistema prisional aqui no Estado? Como que o senhor está vendo isso? Excelentes questionamentos, Joselane, professor Oldani. Primeiro, na questão da justiça criminal, a JR e a justiça criminal. Assim, logo que eu tive o primeiro contato com a justiça restaurativa, uma das grandes sensações que me veio foi uma ideia de a justiça restaurativa seria passar a mão na cabeça dos autores de delitos. Uma ideia totalmente equivocada que eu tinha. Porque um dos pilares da justiça restaurativa é justamente a questão da autorresponsabilização. Todo mundo que participa da justiça restaurativa, quando é convidado a participar, uma dos primeiros convites que é feito é, olha, nós precisamos nos autorresponsabilizar pelas nossas atitudes e consequências de nossas ações. E quem trabalha no sistema de justiça sabe que
o número de confissões que nós temos em sala de audiência, em processos criminais, é muito baixo. Na verdade, nós temos a confissão, na verdade, precisa ser repensada dentro do sistema de justiça. Essa ideia do Instituto da Confissão. O que seria a confissão dentro do sistema de justiça criminal? Então, eu sou totalmente favorável na questão da justiça restaurativa dentro do sistema criminal, e não somente no juizado especial criminal. Ele está sendo muito utilizado no juizado especial criminal, justamente porque a Lei 9.099 ela dá dispositivos legais que permitem a inclusão da justiça restaurativa dentro do próprio procedimento. No Instituto da Transação Penal, que vocês vão estudar, ou já estudaram no Instituto